Olá, meus amigões e amigõezonas, cá estamos mais um dia. Que final de semana turbulento, né, meus amigos? Turbulento até demais. Mas eu sempre disse, minha gente, que aquele que me guarda não descansa e não dorme. Então bora para mais um videozão nesse canal com muita alegria. E no vídeo de hoje falaremos sobre famosos cancelados que tiveram uma segunda chance e se livraram do cancelamento, minha gente. Já deixa o seu likezão que isso ajuda demais o canal. Bora pro vídeo? Depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, hoje a gente vai falar de algumas pessoas que foram canceladas, mas conseguiram se descancelar, minha gente. Reverter o cancelamento e hoje estão bombando. Eu confesso pra vocês, minha gente, que hoje em dia você ser cancelado por um determinado grupo de pessoas chega a ser até uma bênção. Porque até um povo besta ultimamente, um povo militante, que é até bom ser cancelado por essa gente, viu? E pra começar a nossa lista, a gente vai falar do MC Biel. Minha gente, em meados de 2012 por aí, o Biel apareceu. Era um garotinho que cantava alguns funks melódicos, minha gente, com umas letras meia pop assim, sabe? E despontou sendo um galãozinho mirim, fazendo o maior sucesso entre as cocotinhas da época. Biel estava em vários programas de televisão, como o programa do Mion na Record, no Faustão na Globo, minha gente, e do menino estava estourado. Só que na época, minha gente, a fama deixou o calanguinho meio assim deslumbrado, sabe? Achando que ele era um reizinho, já que ele era um deus que podia fazer o que ele queria. E aí um dia ele se lascou. Foi dar uma entrevista para uma repórter no IG. E acabou, minha gente, que ele andou falando coisinha a mais e foi cancelado. Júlia Pereira do portal IG foi entrevistar o Biel em 2016 para saber um pouco da sua carreira. Foi quando a conversa começou a ficar meio caliente, né? E aí ele falou que ela era gostosinha e que se ele pegasse ela, ó, quebraria ela no meio. Eu sou PhD no que eu faço, vocês ainda estão se formando, gente. Respeite os mais velhos. No caso, vou fazer 20 anos esse ano. Ah lá, viu? Olha lá, mais velho. Menina, se eu te pego, eu te quebro no meio, então você não pode falar nada. Por que você quer que eu te mostre? você tem que responder. Ações. E eu sou heterossexual, cara, eu gosto de... Mano, que ramelona essa vida. Vai, dá uns pontos porque ela é gostosinha, vai. Se incomoda quando pedem selinho? Não, eu dou, você quer um? Não, obrigada. A gente tenta, né? Não é famosa, mas tem o tipo de cara. A repórter se sentiu ofendida com essas declarações e pôs a boca no mundo. Só que, minha gente, ela desistiu de processar o Biel dias após o ocorrido. Na época, o Ministério Público aceitou uma denúncia contra Biel e pediu 5 salários mínimos de acordo para que fosse extinto o processo. E assim procedeu. Só que a carreira dele, minha gente, aqui no Brasil ficou toda escangalhada. Ninguém mais queria escutar o nome dele. Ele foi vetado nos programas de televisão. Tudo porque ele teria dito que se tivesse enganhado com a repórter, teria quebrado lá no meio, né? Também moleque cebozinho aqui que ele vai falar, minha gente. Sabe que o mundo hoje em dia não pode falar nada, vai falar um negócio desse? Ele foi cancelado, minha gente. Acabou com a carreira dele. Sem patrocínios, minha gente. Sem publicidade, sem shows. Ele foi embora para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos era pra coisa melhorar, piorou mais ainda, minha gente. Ele casou com uma menina chamada Duda Castro. E aí as treta começou a ficar grossa. O Biel nessa época virou fumeiro, minha gente. Começou a queimar uma erva violenta lá. E os dois protagonizavam diversas tretas, minha gente, em inglês. Ela falava pra ele: você quer me agredir? E ele falou: eu irei acertar o tapa na tua cara, em teu face, quebrarei o teu face. Era assim as tretas dos dois, que viralizavam os vídeos aqui no Brasil. Falava: dois brasileiros brigando em inglês, parece besta. Só que aí ela começou a acusar ele de agressão. Mas nessa daí ele acabou se dando melhor, porque a irmã dele, minha gente, tava lá em um dos dias que tinha tido uma treta grande. E ela filmou tudo, e filmou a Duda dando uma copada na cara dele, que estourou a cara dele e cortou tudo.
Tipo isso aqui, sabe? Isso aqui foi minha gata que me agrediu essa noite, minha gente. Essa cebosa. Todo carinho pra ela, divido meu bife com ela e no momento ela me agrediu. Mas deixa isso pra lá. Mas aí, minha gente, com a carreira e o rosto todo escangalhado, o Biel decidiu voltar para o Brasil. E no ano de 2020, era pandemia, minha gente. E ele conseguiu uma proposta para poder entrar no programa A Fazenda. Naquele ano, foi o ano de maior sucesso de todas as edições da Fazenda. Tinha muita gente em casa acompanhando. E aí, o Biel estava no programa com a Jojo Todinho. E os dois acabaram se tornando os protagonistas da edição. Eles tretaram do primeiro ao último dia. Só que o Biel, minha gente, foi mudando a imagem dele dia após dia dentro do reality. Se mostrou um garoto bom, um garoto bonzinho, que dava outra face. E ele e a Jojo quebraram o pau, minha gente. Foi na Fazenda também que o Biel conheceu a Thaís Reis. Passado a Fazenda, a rivalidade entre ele e a Jojo. Jojo ficou em primeiro lugar, o Biel em segundo na Fazenda. Ele e a Thaís resolveram morar junto, minha gente. Se emancebar, maziar, sabe? Tiveram uma filhinha linda, a Pietra. Biel largou os tóxicos, minha gente. Tão bem até hoje. E por incrível que pareça, hoje o Biel e a Jojo são super amigos, minha gente. Jojo frequenta a casa dos dois. O Biel conseguiu limpar e reconstruir a sua imagem, minha gente. E hoje ele tá muito bem e feliz. Agora é a hora da minha homenagem. Gabriel! Me sinto tão amada, isso faz bem. E o coração da gente quando tem. Minha gente, a próxima descancelada é a Cariúcha. A Alessandra, popularmente conhecida por Cariúcha, ela ficou muito famosa quando virou um meme em 2009, minha gente. Ela participava do concurso Garota da Laje e foi reprovada quando ela foi dar uma entrevista para o programa Profissão Repórter da Globo. E ela falou com o Caco Barcelos que ela era toda natural e bonita pra caramba. Voltar essa mulher feia ganhando! Por que você ficou indignado assim? Porque você se comparando com elas, é isso? Com certeza, eu sou muito melhor! Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Após esse episódio, a Cariúcha virou um dos primeiros memes famosos do Brasil, minha gente. E aí ela começou a fazer diversas participações em programas como subcelebridade. No ano de 2017 chegou a ser repórter do programa Pânico na Band. Cariúcha conta que depois disso, minha gente, passou por uns momentos muito difíceis, não conseguia mais dinheiro, resolveu fazer o quê? Enhanhar a troco de dinheiro. Era dinheiro na mão, carcinha no chão e ela resolveu fazer programa durante uma época. Em 2023, Cariúcha foi convidada para o programa A Fazenda. E lá, minha gente, ela começou a ter uns embates com a Raquel Sherazade. Ela foi uma das primeiras pessoas do país a chamar a Raquel Sherazade de vadia ao vivo para milhões de telespectadores. Cala a boca! 5 estrelas, cala a boca você, vadia! Eu amei. Só que aí, minha gente, todo mundo tava muito louco por Raquel Cheiradaça, né? Todo mundo, a Cheiradaça é maravilhosa, a Cheiradaça é não sei o que. A mascarazinha da Cheiradaça ainda não tinha começado a cair, minha gente. E aí a Cariúcha foi tremendamente cancelada. Ela foi a terceira eliminada do programa e foi odiada por boa parte do Brasil. Depois disso, Cariúcha disse que chegou a passar fome, porque não tinha mais convite de nada. E um dia ela foi convidada para participar do programa Silvio Santos e contou para Patrícia que estava emocionada por estar lá e também estava chorando porque estava com fome. Ela disse que no off, Patrícia fez uma bela doação financeira para ela, minha gente, coisa que ela disse que jamais vai esquecer. E depois de um tempo ela participou do programa do Ratinho também. A Cariúcha, minha gente, teve 2 padrinhos importantíssimos para que ela pudesse estar no SBT hoje. Primeiro foi a Patrícia Bravanel e depois foi o próprio Ratinho, que o Ratinho falava, essa menina tem talento para televisão, ela é espontânea, eu conheço de longe. E ele teria chegado na Dani Beruti, que é a diretora-geral do SBT, a filha do Silvio Santos, falou, Dani, conheceu a menina que vai fazer sucesso aqui no SBT, o nome dela é Cariúcha. Aí a Dani, é da Fazenda, né? Falou, chama ela. Aí a Dani falou, vou chamar ela pra fazer umas participações lá no Fofocalizando, vamos ver o que dá. Cariúcha fez algumas participações durante uma semana, minha gente. E o programa que tava no limbo do limbo, o programa que já tava sendo quase extinto porque não tinha audiência, começou a crescer na audiência.
E aí a Dani diz que outra pessoa foi na orelha dela falar: contrata essa menina. Era a Patrícia Bravanel. Hoje, Cariúcha ajudou a ressuscitar o programa Fofocalizando, que é a maior audiência das tardes do SBT. Cariúcha virou uma coringa no SBT, minha gente. Onde o programa tá com a audiência ruim, estribuchada, chama a Cariúcha que a audiência sobe na hora. Ela foi um meme, depois ela foi cancelada pra caramba, minha gente. Sofreu pão com o diabo amassou. Foi pra Fazenda e virou a mulher mais cancelada do Brasil, minha gente. Depois ela deu a volta por cima e hoje é um dos principais rostos do SBT. Onde Cariúcha tá, minha gente, a audiência levanta. Parabéns, Cariúcha, parabéns mesmo. Na Fazenda eu cheguei a ficar com o rancinho dela, minha gente. Mas eu sempre tive um olho aberto ou fechado com essa cheirazada. Porque isso é uma coisa, minha gente, que eu sei que é coisa de gente ruim. É pessoas que não têm coração grato. Gente que não tem um coração grato, minha gente, não são pessoas boas. Vão por mim. Minha gente, vocês lembram do Cabeção de Malhação? Eu lembro, minha gente. Eu era apenas uma criancinha de 10 anos quando o Sérgio Rondiakoff ficou muito conhecido na Globo, interpretando o Cabeção de Malhação. Ele ficou na Malhação, minha gente, por 6 anos, fazendo 6 temporadas. Era o personagem de maior sucesso de Malhação, minha gente. Só que quando a novelinha acabou, ele nunca teve grandes oportunidades na Globo, né? Ele trabalhou uma época fazendo reportagem pro Vídeo Show. Aí depois, minha gente, ele fez pé na jaca uma pontinha. Depois caiu no ostracismo e esquecimento. Em 2009, ele foi convidado para a Record para fazer a novela Bela a Feia, que foi um dos sucessos da dramaturgia da Record. Só que depois disso, minha gente, ele deu uma sumida. Sumiu do mapa. Ninguém sabia onde ele tava. E aí descobriram, minha gente, que ele tava, ó, fumeiro. Que ele tava, minha gente, queimando uma guiba, cheirando uma coca. Diz que o bicho tava todo zoado, escangaiado na droga, minha gente. O bicho tava de um jeito, minha gente, que você não tinha noção. Tava louco, parecendo Tasmania. Eu quero fumar. Ai, eu quero fumar. Ai, eu quero fumar. Sabe aqueles famosos do Vício Tem Cura lá da Record, minha gente, que vão lá? Ai, maconha. Maconha. Ai, eu quero maconha. Tava desse jeito, velho. Loucaço, loucaço, loucaço. No ano de 2021, a situação dele ficou pior, porque descobriram que ele já tinha sido internado por conta dos vícios e estava sendo extremamente agressivo com seus pais na sua casa. Mas antes disso, minha gente, já tiveram algumas polêmicas relacionadas a ele. Em 2012, por exemplo, minha gente, vazou um vídeo íntimo dele, enquanto ele... Como eu posso dizer isso pra senhora, pro senhor sem ser agressivo? Ele usava aqueles brinquedos que a Angélica vende, sabe? Aqueles brinquedos que você põe na tomada e ele fica assim, ó. Sabe, minha gente? Ele usava um daqueles brinquedos, batia com o brinquedo na cara, introduzia o brinquedo naquele lugar e chacoalhava o braulio dele. Uma coisa horrorosa, minha gente. Mas esse vídeo viralizou. Depois, minha gente, ele começou a aparecer bêbado pra tudo quanto é lado, minha gente. Foi a maior polêmica. E hoje, né, tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. Eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém demora eu... vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aqui muito solteiro, do Rio de Janeiro, conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes. Só que aí agora a gente volta pra 2021, descobrindo que ele tava numa clínica em Pindamonhangaba que foi acusada de manter as pessoas em cárcere privado, que foi a maior reportagem, minha gente. Aí ele foi solto da clínica por conta disso. No ano de 2022, ele fez uma live loucaço. Falou que estava sendo perseguido por algumas entidades. Estão me perseguindo. Ai, eles estão querendo me pegar, Preciso de R$1.000, R$1.000. Quem dá R$1.000? Quem dá R$1.000? Faz um pix pra mim, preciso de R$1.000. Ai, eu preciso agora sair daqui. Preciso ir pra São Paulo, agora. Tava louco, minha gente. Falando que queria R$1.000 pra ir pra São Paulo. Mas na verdade ele queria queimar uma bucha, cheirar uma coca. O bicho tava daquele jeito. E ele foi internado, minha gente, mais 12 vezes. Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo... Eu tô pedindo R$1.000 pro meu pai pra ir pra São Paulo, eles não querem dar. Eles querem que eu seja internado, contra a minha vontade. Eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco. Aí, ó, eu tô falando assim, ó, pai, me dá R$1.000. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a... Você prefere que você me dê... Porém,
minha gente, há um tempo atrás, ele apareceu no SBT, fizeram uma reportagem sobre a vida dele e ele falou que já estava se limpando. Ele ganhou uma oportunidade do Carlos Alberto de Nóbrega para fazer algumas participações na praça, minha gente. E depois de limpo, ele foi convidado para fazer um filme no cinema. O filme se chama A Caipora. Minha gente, como que coloca um ex-dependente químico pra fazer um filme de caipora, minha gente? Caipora, minha gente! Mas ele fez esse filme com o Kaique Brito e com a Camila Camargo. Depois ele fez uma participação na série Impuros e voltou a trabalhar. Hoje ele mora sozinho, minha gente, em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Tem um filhinho, Benjamin, de 4 anos, diz que está limpo, minha gente, há 2 anos, tá dando palestras contando de tudo que ele passou sendo acorrentado ao vício. E ele conta, minha gente, que começou com 14 anos a fumar porque ele era muito tímido. E aí, lá na Globo, todo mundo falava, você precisa usar um negocinho pra você relaxar, ficar mais descolado. E ele começou. E diz que depois da erva foi um pontapé pra ele usar tudo quanto é porcaria. E tem gente que defende a erva. Quando eu faço um vídeo falando mal da erva, vem aqui embaixo acabar comigo. Maconheiro, soma daqui que eu odeio maconheiro. Hoje ele disse, minha gente, que faz diversos acompanhamentos para não voltar para o vício. Ele diz que tem um acompanhamento espiritual com a igreja. Ele trabalha também com psicólogos e psiquiatras para ficar sempre sóbrio. Ele começou a fazer academia, minha gente, tá com uma aparência bonitinho, sabe que tá todo escangalhado um tempo atrás. Ele tá bem, minha gente. E graças a Deus, por isso eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ter aproveitado as chances, minha gente, e se recuperado. Eu adoro pessoas, minha gente, que sabem mudar, que sabem reconhecer o erro, sabe? É lindo demais ver isso. Minha gente, quem também foi cancelada foi a Juliana Paz, dá pra acreditar? Em 2021 tava tendo a CPI da Covid lá no Senado, minha gente, no Congresso, né? E aí a doutora Nise Yamaguchi um dia foi dar o seu depoimento e foi humilhada por deputados e senadores. Juliana Paz, como mulher, ela diz que se sentiu ofendida por ver uma mulher sendo tratada daquela forma. Que aquilo não foi bonito de se ver e que independente do posicionamento dela, era uma mulher e uma senhora de idade. Aí, minha gente, veio tudo quanto é grupo de minoria, de maioria, de todas essas coisas aí de militância, desceu o cacete na Juliana Paz. Começaram a ameaçá-la de tudo quanto é nome, minha gente, fazer ameaça de morte. Começaram a xingar ela nas páginas, no Instagram, começaram a dar bloco nas coisas dela. Vocês sabem, essa turminha dessa patota aí, ó, sempre faz isso. Cancela os outros e depois tenta destruir a reputação. Vocês conhecem bem, né? Só que a Juliana deu entrevista na época falando que não entendia o porquê que tava todo mundo acusando ela de tudo. Porque ela não podia ter a opinião dela. E falou que ao contrário do que muita gente falava, ela não era bolsonete, não era bolsominion, não votava em Bolsonaro. Só que ela acreditava que as pessoas tinham o direito de votar em quem quisesse e não gostava do delírio comunista que os famosos estavam tendo. Ela foi cancelada na classe artística. Aquela Samantha Schmutz, sabe aquela mulher que tem aquela cara de pobre dela lá? Começou a descer o pau na Juliana, desceu o pau fazendo um videozinho cancelando ela. Só que a Juliana, minha gente, fez o que é melhor para esse tipo de gente: o silêncio. Continuou trabalhando. E logo ela voltou a ser amada pelo Brasil todo. Na verdade nunca deixou de ser, foi só por uma minoriazinha pequenininha assim, né? Mas o povo foi esquecendo o cancelamento dela. E agora, minha gente, fora da Globo, no ano de 2024, ela é considerada uma das atrizes mais talentosas do mundo, depois que ela fez a série Pedaço de Mim na Netflix. A série foi o produto mais visto no mundo inteiro da Netflix, ficando quase 2 meses no top 1 mundo. Juliana, minha gente, deu uma banana pros canceladores e mostrou que o talento dela é muito mais importante do que qualquer tipo de militância. E a gente dá pra acreditar que o Tiro Lipa foi cancelado também? Em 2022, GK promovia mais uma festa do Sable, que ela chama de farofa, porque só dá farofeiro. A festa farofa da GK. Aquela farofa, minha gente, tem tudo que não presta. Tem Dark Room, que é uma salinha, minha, de enhanhamento, sabe? Que entra 5, 6, 7 casal lá dentro, um começa a trocar com o outro, um começa a lamber o outro. Sabe, coisas horrorosas acontecem. É um enhanhamento louco, grotesco. É gente subindo pelas paredes. Enquanto isso, tem gente ali enhanhando no chão, gente pulando por cima do outro, gente trocando de mulher, buzinando a bunda da mulher do próximo. É isso que é a Dark Room da farofa da GK. Só que aí, minha gente, eles resolveram colocar uma banheira do Gugu na fazenda. Uma caixa d'água, encher de influenciadora farofada lá dentro, tudo lá pra pegar o sabonete.
E aí o Tirulipa viu que a festa já era uma esculhambação geral mesmo, que tá tudo esculhambado, tudo zoado. Foi lá e começou a desamarrar o biquíni das fofas lá de dentro, minha gente. Sabe? Na hora todo mundo ria, vocês podem ver os vídeos antigos, todas as mulheres rindo, ai Tiru, haha, tô adorando isso. Só que uma delas resolveu reclamar, falou que tinha sido assediada. E era a drag queen Alessia. E aí, minha gente, depois todas as outras mulheres começaram a cancelar o Tiru, cancelar ele, virou polêmica nas redes, chamaram de assediador. E a GK, que era quase uma irmã pra ele, que foi uma das pessoas das quais deveria estender a mão pra ele o resto da vida, porque ele que deu um pontapé na carreira dela, sabe? GK pegou e expulsou ele da festa, ainda fez um comunicado nas redes sociais dizendo que ele tinha sido expulso por assédio. O Tirulipa pediu desculpa, disse que se passou nas brincadeiras, realmente passou dos limites, mas que assédio era algo muito forte. E quem tava na brincadeira sabia que não era isso que estava acontecendo, não. Fala pessoal, depois de ter conversado com a GK e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui a Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, né? Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele clima de farofa de que tudo pode, e na realidade tudo não pode. Eu vacilei, né? Errei. Estou aqui para pedir perdão. E disse que tinha ficado muito magoado, minha gente, com a GK, porque ela era sua amiga e ela tinha feito tudo isso, sabe? Expulso ele, feito comunicado. Tempos depois ele disse que a GK encontrou ele lá na casa da Simone Mendes numa festa, já chegou com o celular filmando a cara dele. Ô, Tirulipa! Ele pensou, mas como assim? Ela fez tudo isso comigo, ainda fica olhando pra minha cara? Que coisa. Tirulipa chegou a ser condenado na justiça por ter tirado o biquíni, desamarrado o biquíni de Alessia, a drag queen. Só que, minha gente, um tempinho depois, a GK foi cancelada, duramente, fortemente cancelada, pela turma da qual ela sempre defendeu. E o Tirulipa foi um dos que saiu em defesa dela, mesmo ela tendo arrebentado com ele, minha gente, lá no passado. Pra você ver que a gente nunca deve pagar o mal com o mal, sabe, minha gente? A gente tem sempre que pagar o bem com o bem. Porque não compensa, sabe, dar moral pra esse tipo de coisa aí. Tirulipa voltou e voltou, minha gente, cada vez mais forte. Hoje ele é apresentador de um programa aos sábados no SBT. Tem um circo que fatura milhões, minha gente. Suas redes sociais estão bombando. E cadê os canceladores dele, hein? Não sei onde tá nenhum deles. Minha gente, quem também foi cancelado no ano de 2017 foi Naldo Beni. O Naldo Pinocão, minha gente, tava no auge da carreira. Só que um dia, Morangão foi procurar a delegacia na mulher. Ela disse que o Naldo, minha gente, começou a dar soco, chute, bicudo nela e que dá uma garrafada na cara dela. Olha que ceboso. Olha, mente, homem que bate mulher é o sebo puro. Tinha que ficar trancado numa cela e mandar todos os homens, sabe? Todos os grandão, sabe? E lá e ó, pra ver se cria vergonha nessa cara imunda deles, minha gente. Mas aí, o Naldo foi cancelado. Fez videozinho pedindo desculpa. Eu quero te dizer, meu amor, que eu nunca vou desistir de você, tá? Eu te amo muito, 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 muito. Eu tô completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. Arrependido ao ponto de buscar mudança. Eu sempre achei que ela sempre falava comigo que era legal fazer uma terapia, que era legal procurar isso. E eu achava que não era válido, eu achava que era besteira. Eu já comecei a fazer. Chegou a ser preso. Aí a polícia achou na casa dele, meu, tinha uma arma calibre 7,65, sem registro e com munições. Ele pagou fiança e saiu, porque o Brasil é uma esculhambação, né? Só que depois de 2 meses, minha gente, Morangão foi atrás de novo do seu alecrim dourado. Naldo Beni, preciso de você, Naldo, eu te amo, Naldo. Eu sei que foram tapas de amor. Volta pra mim, meu amor, volta pra casa, por favor. E o Naldo voltou pra casa, minha gente. E aí, a Morango começou a cancelar todo mundo que tava apoiando ela pela agressão. Por isso que eu falo, mulher que apanha do marido uma vez, minha gente, muito provavelmente um dia vai parar no Cidade Alerta. Porque homem, a gente que acertou mulher uma vez, não para. Não para, não adianta achar que vai mudar, porque não muda. Um dia vai estar no Cidade Alerta lá que vai ter matado a mulher. Minha senhora, você tá sofrendo da sua casa, eu sei que é difícil, mas vaza daí. Vaza, porque ceboso não melhora. Mas, minha gente, eu também acredito que cada um
sabe o que é melhor pra tua vida. E que cada um tem que ser dono do seu próprio narizinho. Não adianta as pessoas ficar se metendo, sabe? Cada um tem o direito de viver do jeito que elas querem, mesmo que seja de uma maneira extremamente errada, né? A Morango voltou com o Naldo, minha gente, ele cancelado. Na época, minha gente, ele ia fazer o show do Réveillon de Copacabana. Tava com um show até internacional marcado, minha gente. Desmarcaram tudo. Ele perdeu tudo, perdeu o patrocinador, perdeu o show, foi tudo cancelado, minha gente. Ficou com a carreira toda escangaiada. E aí, o ano passado, ele começou a ir em podcast mentir. Veio o Mano Brown lá, porra, numa festa minha. Tá lá no meu feed. Brau é meu irmão pra caralho. E o bagulho lá é chapa quente. E o Brau foi lá, gravamos uma música junto, eu e Brau. Se chama Benny Brau. Eu gravei uma parte, eu e Brau lá na minha favela, uma parte lá e outra parte aqui no Capão. O bicho começou a mentir. Ficou famoso de novo. Foi descancelado. Gravou a musiquinha Camelody, a música foi um estouro. Voltou a fazer show pelo Brasil inteiro. E acabou o cancelamento do Naldo, minha gente. Tudo pela mentira. Pra vocês verem que o brasileiro ama um mentiroso, né, minha gente? O brasileiro ama. É típico de brasileiro, é o puro suco do Brasil, né não? E o Naldo também foi descancelado, minha gente. Olha, minha gente, a gente tem que acreditar nas mudanças das pessoas, porque isso é bíblico, né? Quando a pessoa tá em Cristo Jesus, essa pessoa muda. Mas tem tanta gente que não conhece a Jesus, diz que mudou aí, não vai mudar, porque volta de meio, depois acerta e faz tudo de novo. Mas eu acho que as pessoas devem sim ter uma segunda chance. A maioria delas, gente, até as mais cebosas delas. Bom, minha gente, se tem uma coisa que eu acho extremamente imbecil e idiota nos dias de hoje é o tal do cancelamento. Eu já nasci cancelado, tem tanta gente querendo me cancelar, tanta gente dessas panelinhas aí querendo me derrubar. Minha gente, meu canal foi hackeado ontem, sabe? Passei momentos de desespero, mas como eu sempre digo, aquele que me guarda não dorme, eu sou guardado pelo guarda de Israel. E meu problema eu resolvi assim, ó. Tem que agradecer a doutora Mariana, minha gente, que em menos de 1h30 já tinha uma liminar na justiça pro YouTube devolver minha conta. Tenho que agradecer ao meu gerente também, minha gente, que rapidamente resolveu o problema e conseguiu fazer um reset na conta. Fiz um boletim de ocorrência, sabe? Já vamos rastrear quem foi o ceboso ou as cebosas, né? Ou as ceboses que fez isso, porque tem jeito de ter sido ceboses. Mas eu não vou pagar o mal com o mal não, minha gente. Todo mundo achou que eu ia chegar hoje aqui chorando, minha vida tá uma bosta, tá dando tudo errado. Não, minha gente, eu sou mais que vencedor em meu Cristo Jesus. Então, quem tá tentando me atacar, acabar comigo, tenta mais porque não vai dar certo, sabe? Minha gente, vamos parar com essa cultura de querer cancelar tudo, sabe? Ai, não gostei de que você falou no vídeo, seu ceboso, vou te cancelar, vou deixar de seguir você. Para de ser besta, vira gente. Hoje em dia no país, minha gente, você não pode mais ser de direita ou você não pode mais ser de esquerda, você não pode mais ser cristão, você não pode mais ser católico, você não pode mais ser isso, você não pode ser mais aquilo. Que é isso, gente? Nós vamos parar desse jeito. Para de ser tonto. Aí outra pessoa, aí agora a Jojo de direita, vamos cancelar ela, tá sofrendo racismo, chamando a mulher de macaca, de tudo pra cima lá no negócio dela, pra que isso? Ai, porque a outra virou petista, vamos cancelar ela que ela não vale nada. Gente, calma, vocês estão ficando loucos com esse negócio de política, levando tudo a ferro e fogo, vamos levar a vida mais leve, vamos dar mais risada, minha gente. O mundo já tá tão pesado, tão cheio de coisas ruins, sabe? Minha gente, eu amo vocês, obrigado por todo o apoio. Daqui pra frente esse canal vai ser só alegria. Se derrubarem esse canal a gente cria outro e também vai ser só alegria, sabe? Porque aqui é o lugar que a gente vem pra relaxar. É o nosso canal, é o nosso encontro diário. Eu amo todos vocês. Que Jesus proteja cada um de vocês. E obrigado por tudo.